Oi, bom dia, turma do 7º ano. Vamos lá continuar nossas aulas, não é isso? Então, na aula anterior, eu tinha deixado algumas questões para serem feitas. Eu fiz a questão 1 e a questão número 2. Hoje a gente vem para a questão número 3, não é isso? Então, é aquela questãozinha que tem a imagem dos dados. Ele me pergunta o seguinte: um par de dados, ou seja, 2, é lançado. Se ocorrerem números diferentes, encontre a probabilidade da soma ser um número primo. Então, nós temos dois dados. Lembrando que quem são os números primos? Números primos são aqueles que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. No caso, assim, em um dado. Vamos analisar primeiramente um dado em separado. Em um dado, nós temos os seguintes valores: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São esses os valores do meu dado. Lembrando que o número 1, ele não é primo. Por quê? A regra diz o quê? Que um número primo é maior que 1. E nosso primeiro primo é o número 2. Ou seja, se a gente for fazer a sequência dos números primos, a nossa sequência ela vai começar a partir do 2. Porque o 1 ele não se enquadra. Por quê? Porque o 1 é só divisível somente por ele. E para ser número primo tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Certo? Por isso que os números primos começam a partir do 2. Aí, se eu tenho aqui um dado eu tenho o quê? Os números de 1 a 6. Se eu for fazer a sequência dos números de 1 a 6, eu tenho o número primo, o número 2, o número 3 e o número 5. Todos eles são números primos, porque os outros 3, 1 não se encaixa e 4 e 6 eles não são primos. Aí, só que eu não estou analisando um dado só, não é isso? Eu estou analisando dois dados, ou seja, duas vezes, certo? Eu estou analisando o dobro de casos possíveis, ou seja, se eu jogar um dado, eu tenho quantas possibilidades de tirar um número primo? 3, porque eu não tenho 3 números primos, não é isso? Eu tenho 3 números primos, ou seja, em um dado eu tenho 3 possibilidades. Se eu tenho 2 dados, eu tenho quantas possibilidades? E aí? Lembrando que, se eu for somar o resultado de 2 dados, o meu resultado ele dobra, não é isso? Então, lançando um dado, eu posso dizer que eu tenho o quê? 6 possibilidades. E lançando 2, eu tenho esse valor à potência, sendo 6 ao quadrado. Eu tenho quantas possibilidades? 36 possibilidades. Só que dessas 36 eu tenho que tirar os que não são primos. Então, só que dessas 36 possibilidades, eu tenho que eliminar o quê? Que ele me diz o quê? Que os números têm que ser diferentes. Então, dessas 36 possibilidades, eu tenho que tirar 6, porque eu tenho a ocorrência disso acontecer 6 vezes, não é isso? Porque tem a probabilidade de sair 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6. Ou seja, dessas 36 possibilidades, eu vou eliminar 6, certo? Porque ele não quer que saiam números iguais, ele quer que saiam números diferentes. Ou seja, se ele lançar o dado e sair 1 e 1, essa jogada ela não vai valer, porque ele quer o quê? Números diferentes. Então, a gente já elimina 6 possibilidades, a gente fica com 30 possibilidades. E um detalhe importante, que já que não pode ser valores iguais, o menor número primo possível de sair é quem? 3. Por quê? Digamos que um dado saia 2 e 1, certo? Aí o meu menor número primo, a minha menor possibilidade é quem? 3, porque se os dados saírem 1 e 1, dá 2. Só que quando sai números iguais, não é válido. Então, o menor número primo que pode sair é o número 3. E o maior número primo que pode sair é o 11, porque vai ser da soma de 6 mais 5, porque não pode a possibilidade 6 e 6, que daria 12, mesmo assim 12 ele não é um número primo. Então, o maior número primo que pode sair da jogada do lançamento desses dois dados é o número 11, certo? Então,
um número que vai sair, ele vai ter que estar entre quem? 3 e 11. Só que desses valores, a gente tem que eliminar quem? Os números pares, não é isso? Ou os que não são primos, tipo, se sair 6 e 3, dá 9, só que 9 não é primo. Então, as possibilidades que podem sair são quem? 3, o 5, o 7 e o 11, ou seja, a gente tem quantas possibilidades? 4, certo? Para sair um número. Então, nós temos o quê? 14 possibilidades de sair um número primo em 30 resultados possíveis. Lembra que foi quando eu fiz a multiplicação do 6 por 6, só que eu tirei 6 possibilidades que são os números que não são primos. Aí nós vamos ter o quê? 14 possibilidades em 30 possíveis jogadas, não é isso? Aí eu vou ficar com a fração da seguinte maneira: 14 por 30. Só que eu posso simplificar essa fração? Posso. Qual é o termo que divide tanto 14 e 30 ao mesmo tempo? Certo? 2. Por quê? Se a gente dividir 14 por 2, 7. 30 por 2, 15. Aí ele quer saber o quê? Encontre a probabilidade de a soma ser um número primo. Ou seja, a gente tem 7 possibilidades em 15, certo? Da gente jogar um dado. Se eu quiser corroborar, ou seja, provar, aí eu vou ter que fazer aquelas somas todinhas. Eu vou ter que somar aqui 1 mais 2, aí 2 mais 3, 3 mais 4, 4 mais 5. Aí eu vou chegar a esses 7 15avos, que é o que? A probabilidade de sair um número primo no lançamento desses dois dados. Por quê? Porque existe a possibilidade de não ser um número primo, de ser um número par ou de ser um número que não seja primo, como no caso de sair um 9, de sair um 10, certo? Nós temos quais probabilidades de números primos saírem? Somente o 3, o 5, o 7 e 11, certo? Bom, então vamos lá, questão número 4. Dispondo-se um conjunto de bolas numeradas conforme sequência abaixo, calcule a média desses valores. Aí, quais são os valores que eu tenho? Eu tenho 4, 5, 7, 7, 8, 9 e 10. Ele quer o quê? A média. Então, ele quer a média, ele não quer a média ponderada, ele quer a média simples. Aí, vamos lá, dando uma recordada. Média aritmética simples. Quem tiver alguma dúvida, só vir na página 121 ou assistir ao vídeo. Então, quando eu quero fazer o cálculo de uma média, eu tenho que fazer o quê? Pegar os valores, no caso aqui a sequência de números que ele me deu, e dividir pela quantidade de números que eu tenho. No caso aqui, eu tenho 7 números. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha sequência, somar e dividir pela quantidade de vezes que eu tenho a minha sequência. Eu vou ter o quê? O número 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10 e vou dividir por quanto? 7. Primeiro eu vou somar o numerador, depois eu vou dividir pelo meu denominador. Fazendo a soma, somando 4, mais 5, mais 7, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, eu vou encontrar 50, certo? Aí agora se eu fazer, desculpa, 50 dividido por 7. 50 dividido por 7 vai dar 7,14, certo? Só que ele quer uma média, a gente pode arredondar para um número mais próximo. Se é 7,14, a gente pode arredondar para um número 7. Mas se deixar o 7,14, ele também está correto, certo? Então, a nossa média vai ser 7,14. Aí, partindo para a próxima página, ele me pergunta o seguinte: em um grupo de 30 pessoas, temos 15 professores, 12 engenheiros e 3 enfermeiras. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa desse grupo, qual é a probabilidade de, no item A, sair um professor? Então, nós temos um grupo de quantos? 30. Quantos professores nós temos? 15. Aí, o que a gente deve fazer? Vai pegar a quantidade de professores
que é 15, pela quantidade geral de pessoas. Eu tenho 15 sobre 30. Aí ele quer saber o quê? Qual a probabilidade de sair um professor? Se eu tenho uma fração aqui, posso simplificar? Posso. Eu tenho 15 e tenho 30, é um número que eu posso simplificar. Simplificando por 15, eu vou ter 15 por 15, 1. 30 por 15, 2. Ou seja, quando foi escolhido ao acaso um professor em 2, ou seja, qual a probabilidade de sair o professor? 1 em 2, certo? Ou de 50%. Porque se é 1 em 2, então ele tem 50% de ser chamado um professor. Mas para quem for conferir, no livro tá 1/2, então vocês podem deixar 1/2. Só estou dizendo que se é 1 em 2, ou seja, tem 50% de probabilidade de sair um professor. E no item B, ele quer saber a probabilidade de sair um engenheiro. Nós temos 12 engenheiros em 30 pessoas. Então, como é que eu vou fazer essa simplificação aqui? Por 6. Dividindo 12 por 6, eu tenho 2. Dividindo 30 por 6, eu tenho 5. Ou seja, pode sair um engenheiro com a probabilidade de 2 em 5. Se eu for fazer o meu cálculo, tenho 40% de probabilidade de sair um engenheiro. Então, vai ficar a questão a 6 e a 7 para a última aula, certo? Tchau e até a próxima aula.